Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Você já ouviu falar em cronologia bíblica e genealogia? É claro que sim. Olá, meu nome é Hudson Mariano e se você está no meu canal é porque algo te trouxe até aqui. E se algo te trouxe até aqui, então é importante que você veja e assista esse vídeo até o final. Tenho certeza que você será muito abençoado sobre tudo que irá ser dito aqui. Tenho certeza que iremos acrescentar muitas coisas ao lote de conhecimento que você já tem sobre a Palavra de Deus. É um gráfico muito interessante, eu fiz em Excel. Tenho certeza que você vai querer fazer também na sua casa, você vai querer ter isso no seu computador. A partir desse estudo, desse gráfico, você terá uma noção real de que período da vida estamos falando de cada personagem e quais eram os outros personagens que viviam naquele mesmo período do tal personagem que você, por exemplo, está estudando. Então, um estudo muito abrangente, muito interessante, ele tem um leque muito vasto, você pode tirar daí, desse gráfico, por exemplo, vários outros estudos e poder fazer uma sequência de estudos através desse gráfico. É muito interessante, pessoal, tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que você não vai deixar aqui também de dar o seu like, tenho certeza também que você não vai deixar de divulgar o nosso trabalho e, como eu sempre digo, eu deste lado, você desse lado, que nós juntos possamos crescer no entendimento, no conhecimento e no entendimento da Palavra de Deus. Amém? Acompanhando comigo na tela o nosso estudo. Até já. Portanto, pessoal, está aí, como eu prometi a vocês, está aqui a minha tela, a tela do computador. Eu fiz assim esse gráfico em Excel. Aqui, cada quadrinho desse do Excel representa um ano de vida de cada personagem. E eu coloquei aqui, olha, período cronológico desde o princípio da vida de Adão, entre aspas, fora do Éden, claro, até a morte de Noé, que deu aproximadamente, eu costumo dizer que deu exatamente 1986 anos. Bom, enfim, pessoal, então, para você confirmar que isso é fiável, eu coloquei aqui toda essa linha amarela, essa faixa amarela, como você já percebeu, é a vida de Adão. Então, você pega e arrasta tudo em negrito aqui, por exemplo, olha, para você constatar que a minha contagem ela está correta no período de vida de Adão. O gráfico vai correndo, vocês estão vendo aí outros personagens, né? Até chegar essa linha vermelha aqui, pessoal. Esta linha vermelha aqui é o tempo final da vida de Adão. Portanto, se vocês podem observar aqui 930, tá vendo? Ou seja, Adão ele viveu 930 anos, pessoal. Tá vendo aqui? Cada quadrinho do Excel representa um ano de vida. Então aqui está 930 anos. Pronto. Constatamos isso. Adão ele realmente viveu 930 anos. Voltamos atrás. A Bíblia nos fala que Adão ele tinha 130 anos quando nasceu quem? Quando nasceu Sete, pessoal. Quando nasceu Sete, Adão tinha 130 anos. Se você for olhar aqui, por exemplo, está vendo aqui no cantinho da tela, a idade de Adão, 130 anos, foi quando ele teve a Sete, ou seja, também está correto o meu gráfico, certo? Pegamos a idade de Sete, por exemplo. Sete, a Bíblia diz que Sete ele viveu 912 anos. Foi o tempo da vida de Sete. Você pega toda essa a linha aqui que representa a vida de Sete, não é? Coloca tudo em negrito até o final e você vai constatar que realmente Sete viveu 912 anos. Tá vendo ali, pessoal? 912 anos, que legal!
Então, ou seja, é muito simples de se fazer, qualquer pessoa pode fazer, e você pode fazer e ter isso no seu computador e usar como ferramenta de pesquisa, pessoal. Isso é muito interessante. Por quê? Porque quando você estiver ouvindo alguém dar um estudo, ou quando você mesmo for fazer o seu estudo, você pode recorrer aqui a este gráfico e identificar em que período da vida estava o personagem que você está estudando e quais eram os outros personagens, por exemplo, que viveram no mesmo tempo que o seu personagem que está em estudo. Pessoal, é muito interessante. Então, tá aqui referências aqui, Gênesis capítulo 5, versículo 11. Eu deixei aqui várias referências. Eu não vou entrar em detalhe, peço perdão. Não vou, eu só quero mesmo apresentar a vocês o gráfico e mostrar a vocês que isto dá certo, pessoal. Você pode fazer isso sem medo, porque não tem como errar. É matemática isso, não é? Cada quadrinho representa um ano de vida. Você leu na Bíblia 930 anos, você vai marcar 930 quadrinhos. O personagem seguinte, Adão, tinha 130 anos, quando nasceu Sete. Então, após 130 quadrinhos, você vai começar toda a vida de Sete. Sete viveu quantos anos? 912 anos. Então, você vai marcar com uma outra cor toda a vida de Sete, 912 anos. E assim sucessivamente, e você terá um gráfico exatamente igual a este, com todas as datas, entendeu? Eu fiz aqui, por exemplo, quando nasceu Cainã, Adão tinha 325 anos quando nasceu Cainã. Quando nasceu Maalalel, Adão tinha 395 anos quando nasceu Maalalel. E assim sucessivamente, Jared, tá aqui Jared. Olha só, outro personagem marcante da Bíblia, pessoal. Vamos falar de Enoque. Enoque, quando nasceu, Adão tinha 622 anos quando Enoque nasceu. Cara, isso é muito interessante, por quê? Porque você pode constatar que todos esses ancestrais aqui, anteriores a Enoque, estavam vivos, pessoal. Eles não já tinham, não se foram, estavam todos vivinhos da Silva, inclusive o primeiro homem, inclusive Adão, estava vivo quando Enoque nasceu. Interessante, não é? O que é interessante também é que isso valoriza ainda mais a questão de passar o conhecimento de pais para filhos, não é? E o povo de Israel, eles souberam fazer isso muito bem. E por que que eles reteram muito bem todo esse conhecimento? Por causa disso, pessoal. Olha a longevitude de toda essa gente, né? De todos esses personagens. E, inclusive, o próprio Adão, o primeiro homem, aquele que viveu com Deus, aquele que experimentou a eternidade, aquele que experimentou o jardim do Éden, aquele que experimentou aquilo que todos nós desejamos alcançar, não é? Ele pôde conversar com todos esses personagens e todos esses personagens puderam ouvir a história de cada um deles, pessoal. É muito interessante isso, entende? Enoque, portanto, ele tem um filho. Enoque, ele será o pai do homem que mais viveu na Bíblia, Matusalém. Matusalém viveu 969 anos, pessoal. É muito tempo. É quase 1000 anos, não é? E outra coisa interessante que eu não quero deixar passar nesse vídeo. Quase 1000 anos Matusalém viveu. Certo? Certo. Então, lembra-se quando Deus fala com Adão sobre não comer o fruto da árvore, não é? E Deus diz, porque no dia que desse fruto você comer, você certamente morrerá. E eu já vi vídeos, pessoal, de pessoas dizendo assim, quem teve razão afinal, Deus ou a serpente? Porque Deus disse que no dia em que Adão comesse do fruto, Adão morreria. E a serpente virou-se para Adão e para Eva e disse, certamente você não vai morrer. Então quem estava certo? Eu
já vi muita gente dar razão à serpente. Por quê? Porque eles leem na Bíblia que Adão viveu, afinal, 930 anos. Então não foi no mesmo dia em que Adão comeu do fruto que não deveria ter comido, que ele morreu. Pessoal, para Deus foi sim no mesmo dia. Por quê? Lembra-se da passagem que se diz, não é? Que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Pessoal, Deus é um ser eterno. Deus não há essa contagem de tempo como nós temos, não é? Não é um ser cronológico, mas ele usa a cronologia para nos indicar pontos da história que devemos observar. E você, através desse gráfico, você vai ver isso. Você verá que Deus, ele, através da cronologia, apesar de não ser um ser cronológico, ele está em todo o tempo, ao mesmo tempo. Deus, ele nos indica momentos da nossa história através da cronologia. Então, quando vemos aqui, por exemplo, Adão, até o final da vida de Adão, vemos todos esses personagens aqui, cai por terra toda aquela incredulidade de que era fidedigna a passagem de conhecimento de geração em geração do povo de Israel. Porque isso aqui é para se acreditar que realmente não havia falha. Porque Lameque, ele pôde ouvir de todos esses ancestrais aqui, inclusive do próprio Adão, toda a história da humanidade. E isso, a gente olhando para o livro de Gênesis, a gente vê toda a história contada por Moisés, a gente observa os detalhes, as datas, né, de nascimento, com quantos anos viveu, com quantos anos morreu, e todas essas coisas. Tudo isso, pessoal, não está ali por acaso. Tenha isso em mente. Tudo isso não está escrito por acaso. Deus está te mostrando algo através da idade de todos esses personagens. Deus está te apontando algo através do nascimento de alguém ou através da quantidade de tempo que essa pessoa viveu. Entende, pessoal? É o meu conselho para você. Faça esse gráfico na sua casa e estude bastante, estude mesmo, que é muito legal. Portanto, Adão, ele viveu, olha, até Lameque. Lameque, vocês devem saber, não é? Muitos de vocês eu penso que já sabem. Lameque foi o pai de quem? De Noé. Lameque viveu 777 anos, pessoal. E Lameque vivendo 777 anos, Lameque teve um filho. Quem era esse filho? Noé. Noé, ele viveu 500 anos. Está aqui Noé. Esta linha amarela aqui é Noé. Noé, passaram-se 500 anos. Outra coisa interessante, pessoal, é que, olha, Noé nasceu. Olha quantos ainda eram vivos quando Noé nasceu. Entende? Quantos ainda eram vivos quando Noé nasceu? Só um aqui, só essa linha do meio que está vago aqui, porque essa linha vaga aqui, se a gente voltar um pouco atrás, você vai constatar que esta linha aqui é nada mais nada menos do que Enoque. Enoque viveu 365 anos e Deus para si o levou, não é? Então ele viveu um período mais curto de vida do que os seus ancestrais, do que aqueles que nasceram muito antes dele. Portanto, pessoal, Noé, ele teve contato com todos esses ancestrais aqui, ó, que ainda eram vivos. Passaram-se 500 anos. Deixa eu andar aqui, apressar o gráfico. Portanto, está aqui. Pessoal, essa linha vermelha, Deus anuncia o dilúvio. Não é? Quem está vivo ainda quando Deus anuncia o dilúvio? Está vivo Lameque, o pai de Noé, e está vivo também Matusalém, o homem que viveu 969 anos. O que acontece? Deus anuncia o dilúvio, passa-se 100 anos, está aqui,
uma outra linha vermelha. Essa linha vermelha indica o ano do dilúvio. E olha aqui que curiosidade, pessoal. Lameque, ele morre 4 anos antes do dilúvio, o pai de Noé morreu. Mas o avô de Noé, que foi Matusalém, continuou vivo, pessoal. E ele viveu até o ano do dilúvio. Olha, se você observar, a vida dele acaba aqui, ó, no ano do dilúvio. E se vocês puderam ver o vídeo de Noé, vocês viram que existe ali um personagem que é Matusalém e que, inclusive, Noé vai procurá-lo e vai falar com ele, vai conversar com ele. E quem não visualiza esse gráfico, não tem esse gráfico em mente, lendo só a Bíblia, pensa que nenhum desses personagens existiam, que, por exemplo, Matusalém não existia naquela época, que realmente o filme tem razão. Matusalém existia sim e ele morreu no dilúvio sim. Portanto, pessoal, segue a linha de Noé. Outra coisa interessante é que 2 anos depois do anúncio nasce Sem. A Bíblia fala, e tinha Noé 500 anos, e Noé era o pai de Sem, de Cão e Jafé. Isso não quer dizer que aos 500 anos, exatamente, nasceram os 3 filhos de Noé. Eles não eram trigêmeos, não é? E o que acontece é que não é relevante aqui colocar exatamente com quantos anos nasceu Cão, com quantos anos nasceu Jafé, mas sim com quantos anos da vida de Noé nasceu Sem. Por quê? Porque aqui vem a linhagem semita, não é? Vem a linhagem semita. Outra curiosidade, pessoal, é que Sem quer dizer Shem em hebraico. E Shem quer dizer nome. Ou seja, a linhagem do nome, ela vem a partir de Sem. Então, quando se diz assim, por exemplo, quando pessoas que perseguem o povo judeu, não é? E infelizmente a gente vê muito por aí, eles são chamados de antissemitas. Semita vem vem desse nome aqui, ó, vem do nome de Sem. E esse nome deriva da raiz que quer dizer Shem, que quer dizer nome mesmo. Então, antissemita é anti o nome de quem? O povo, lembra daquela passagem que diz o povo que tem o meu nome, que carrega o meu nome? Então, pessoal, muito cuidado com isso. Esse espírito antissemita, ele existe, ele está, infelizmente, no meio de nós e cabe a nós acordar, né? Como diz o profeta Isaías, desperta, ó tu que dormes. Cabe a nós acordarmos desse sono e percebermos que a parede que nos separava, né? O véu que nos separava, ele já não nos separa mais e que somos um povo só, juntamente com o povo descendente daqui, ó, Sem. Então, pessoal, passou o dilúvio, não é? 2 anos após o dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu Arfaxade. Arfaxade, quando nasceu, seu avô ainda era vivo, Noé. Isso aqui é a era pós-diluviana, ok, pessoal? Então, Arfaxade, Selá. Agora eu vou adiantar um pouco mais aqui o gráfico para não ficar o vídeo muito longo. Aí vem Selá, Eber, Pelec, Reu, Serug, Naor. Quem foi Naor, pessoal? Naor foi o avô de Abraão. Outra coisa interessante, pessoal, e para terminar o vídeo, para finalizar, e vou deixar para falar sobre a genealogia em outro vídeo, senão, já sabe, o vídeo fica muito longo. O que eu ia dizer? O apóstolo Paulo, ele fala do primeiro e o segundo Adão, não é? Claro, é fácil de identificar. O primeiro Adão foi Adão, o segundo Adão é Yeshua, é Jesus, é o Messias, é Cristo. Portanto, pessoal, na contagem cronológica do primeiro Adão, nós podemos perceber, por exemplo, que Naor, o avô de Abraão, ele nasceu em 1829. Desde o primeiro ano de Abraão,
da queda, né? Desde o primeiro de Abraão, perdão, de Adão, da queda de Adão, até chegar na Or, passaram-se 1829 anos. Por quê? Não é interessante este personagem. O que é interessante é o seguinte, é que esta contagem cronológica de Adão até chegar ao nascimento de Abraão, passaram-se 1948 anos, pessoal. Que interessante isso. Por quê? Porque quando olhamos para a cronologia do segundo Adão, que é o Messias, que é Cristo, o que nós vemos a partir da cronologia de Cristo? Esse aqui é a cronologia do primeiro Adão. Do primeiro Adão, em 1948, nasce Abraão, que é o pai de uma nação, pessoal. E depois de Cristo, em 1948, nasceu a mesma nação, que é Israel, 1948. Por isso é que eu disse, pessoal, é muito importante nós estudarmos a cronologia, é muito importante nós estudarmos a genealogia, é muito importante, se está escrito a data, a idade, todo o conhecimento é importante, todo detalhe é importante, pessoal, e você vai chegar a conclusões gigantescas, como o plano de Deus para o nascimento de uma nação, o nascimento de Israel. Pessoal, muito interessante. Eu poderia continuar falando aqui da cronologia bíblica, mas vai ficar muito mesmo longo. Eu só vou agora dar a vocês um pouquinho só para vocês ficarem com água na boca, do que é a genealogia. Esse aqui foi o estudo que eu preparei sobre genealogia, pessoal. Está aqui Adão, Eva, e coloquei também os nomes em hebraico. Portanto, aqui está toda a genealogia, pessoal, que está descrita na Bíblia. Eu coloquei aqui alguns lembretes, alguns detalhes. Pessoal, peço a vocês não vão se arrepender. Vejam o meu próximo vídeo, vocês vão se maravilhar mesmo, vocês vão se deliciar com esse tipo de estudo. E vocês vão perceber que é muito simples e que vocês podem fazer isso na vossa casa, vocês podem ter esse mesmo estudo no vosso computador. É muito interessante. Pessoal, um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar o seu like aí, não se esqueça também de divulgar nas redes sociais, para que outras pessoas possam também usufruir dessa ideia, desse vídeo, possam fazer nas suas casas e elaborar novos estudos também. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!